a apóstola Aline, o apóstolo Kleber, os irmãos da RPN, fiquem em pé, por favor, tem mais irmãos. Olha que bênção. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Que bênção. Já queria chamar aqui a apóstola Aline. Ela vai ser o canal de bênção na sua vida e na minha vida hoje. Amém? Então, não circule, todo mundo sentado, bonitinho. Amém? Vamos ficar todo mundo embaixo da unção. Estenda suas mãos para cá. Você fique muito à vontade. Quer pegar corrente, se arruma. Você já está as correntes? Você não trouxe a corrente? Como que você não trouxe a corrente? Eu não sabia que era corrente. Você podia trazer a corrente. Estou brincando. Olha lá. Cadê? Hoje é sem corrente. Brasa? Tá bom. Estenda as mãos para cá, querida. Hoje é tremendo, amém? Deus sempre usou a vida dela muito nas nossas vidas. É uma parceria dos céus. E eu sei que hoje não será diferente. Só bota o vaso de boca para cima para Deus encher. Amém? Senhor, nós colocamos a vida da tua filha agora nas tuas mãos, ó Pai. Que ela diminua e o Senhor cresça agora. Que a unção do teu Espírito venha invadir o coração dela. E tudo que estiver dentro dela venha ser colocado para fora agora, Pai. E possamos ser agraciados e cheios da tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém. Shalom, igreja. E nós estamos no Aviva Júlio, é isso, né? Aviva Júlio. Então eu vou ser bem profética aqui. Shalom, igreja do avivamento! Glória a Deus. Eu vou trazer um pouquinho mais para cá, tá? Meu Deus, olha eu já aprontando. Eu chego e podia ficar quietinha, né? Mas o Senhor já vai me dando. Aí eu vi as meninas da dança com esse tecido. Eu falei, pronto, é exatamente isso que eu preciso. Já pedi ali a autorização da pastora Esther. Isso. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado. Nós estamos no Aviva Júlio. E se você se dispôs... não, está muito fraco. Aviva Júlio, mas desse jeito, vamos falar com força, com vontade. Nós estamos no Aviva Júlio. O Senhor vai te avivar nesta noite, amém? Então vamos lá, começa a dar lugar. Já era para ter dado, né, com um louvor desse. Meu Deus, eu ficaria aqui a noite toda ouvindo esses louvores que eu amo, né? Louvores de fogo. Então diga para ele assim, você já sabia que hoje você viria para o Aviva Júlio. Então, se você aceitou vir a este culto, indica dizer que você aceitou ser avivado. Amém? Então, toca aí no ombro dele, toca aí nele e fala, seja ativado pelo Senhor, seja avivado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. É sempre uma alegria para nós estarmos nessa casa. Temos uma aliança com esta família, com a bispa, com as pastoras, com esta igreja. Essa igreja está no nosso coração e sempre que somos honrados pelo Senhor e por vocês para estar aqui, o nosso coração se alegra muito. Tá certo que a nossa igreja hoje ficou bem triste. Eu tinha falado para a pastora Esther, o mês está um pouco complicado e eles gostam de vir para cá. Quando é para vir para cá, vem todo mundo. Mas nós temos uma parte da equipe hoje em ensaio de dança, a outra em ensaio de louvor, a outra nos 21 dias de oração, que nós estamos esse mês, e a outra na reforma dos nossos banheiros, porque daqui a alguns dias, menos de 15 dias, nós iniciamos a nossa conferência profética 2025 também. E desde já, vocês estão todos convidados.
com a permissão e a bênção da bispa, se ela permitir, estão todos convidados a estar conosco no final do mês, na nossa conferência profética, amém? Então, já estou sem fôlego, porque eu fiquei cantando muito, eu amo esse último louvor. E estamos aqui. Os que conseguiram, que estavam um pouquinho mais disponíveis, vieram nos abençoar, nos servir, já tomaram ali o posto, bispa da intercessão, me perdoe, nem sei se pediu liberação? Ou já... Não, já se posicionaram, já estão se sentindo em casa, não pede mais nem liberação. Mas amém, essa aqui também é nossa casa. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 6, 1. Isaías 6, 1. Como eu disse, você já deu liberdade para o Senhor te ativar e te avivar nesta noite, amém? A bispa disse que nós estamos aí com uma unção fresca, com uma liberação nova, mas o que nós aprendemos na escola apostólica foi que a maior unção e o maior dom é o dom do amor. E a unção apostólica, o apostolado, ele se resume em servir, bispa. Então, nós voltamos com uma autoridade para o mundo espiritual maior, mas no reino físico voltamos pronto e cada vez mais disponíveis para servir. E somos eternos pastores, né? Pastores de ovelha. Esse é o nosso maior chamado e sempre será o que vai arder nos nossos corações. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, mais forte, dizendo... Amém. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado foi o teu pecado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, a tua igreja, Senhor, está reunida neste lugar, Senhor, com um único propósito de viver, Senhor, o novo do Senhor neste tempo, Pai. Tempo de renovo, tempo de avivamento, tempo de ser cheios, como a bispa disse, Senhor. Tempo de virarmos o nosso vaso para que o Senhor transborde a sua unção e a sua glória em nós, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que eu seja hoje apenas um canal e um instrumento Teu, Senhor, mas que a Tua glória seja manifestada neste lugar, que o Senhor toque corações, que o Senhor ministre vidas, Pai, e que todos eles saiam daqui cheios da Tua glória, cheios da Tua glória, cheios da Tua glória. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Estamos falando o início dessa palavra na Bíblia, o título é O Início do Chamado de Isaías. Isaías, um profeta que foi marcado principalmente por anunciar o Messias. As profecias de Isaías anunciavam o Messias. Isaías tinha um diferencial. Isaías foi lembrado no Novo Testamento por Jesus. Isaías era um homem segundo o coração de Deus. Isaías foi chamado para uma obra diferenciada. E aqui em Isaías 6 começa o chamado de Isaías. E eu estava lendo
essa palavra hoje e eu lembrei da minha vida. Quando a gente começa aqui, nós estamos falando de um texto onde o título diz: o início do chamado de Isaías. Mas aí quando a gente começa a ler, está escrito: no ano em que morreu o rei Uzias. É o início de um chamado, é o início de um novo tempo, é o início de um legado, é o início de uma promessa, é o início de algo que o Senhor estava entregando para Isaías. Mas começou com morte, começou com percas. E aí eu associei isso à minha vida, ao nosso chamado, quando nós chegamos ali em Barueri, a RPN estabelecida naquela cidade. E quando eu estava lendo e parei para pensar nisso, é o início de um chamado, mas iniciou com dor, iniciou com perca, iniciou com tristeza, porque ainda que Uzias tivesse se perdido no caminho, o governo, o reinado desse homem foi marcado por boas ações. Ele começou o governo fazendo as coisas certas, ele ganhou muitas batalhas, ele marcou a história de Judá, se perdeu no caminho. Mas foi um homem que, com certeza, deixou um sentimento de perca para Judá. E eu me lembrei que o nosso acidente, eu já contei aqui há muito tempo atrás, a história da nossa vida. E eu, associando com essa palavra, eu lembrei que a nossa história, em Barueri, começou no nosso acidente. Então, se fosse contar a nossa história, aqui como a de Isaías começou, no ano em que morreu o rei Uzias. A nossa história em Barueri começou no local em que nós vivemos uma tragédia. E aí, se você for procurar dentro do seu chamado, você também vai encontrar alguma dor, alguma renúncia, algum choro, alguma perca. E a gente entende que todas as vezes que o Senhor quer manifestar a glória dele nas nossas vidas, algo é perdido. Algo é rompido, algo é deixado para trás, algo a gente precisa renunciar. Ninguém alcança vitória quando está tudo bem. Para você alcançar uma vitória, você precisa estar vivendo um período de guerra. Então, talvez você entrou nesse lugar hoje pedindo para o Senhor: ativa em mim o meu chamado, aviva dentro de mim uma chama que eu não vejo há tanto tempo. E talvez você tenha chegado aqui em uma condição de dor, em uma condição de perca, em uma condição de tristeza, em uma condição de choro. E eu quero te dizer, você está no caminho certo, você está na rota certa, porque quanto maior a sua dor, e no lugar da sua dor vai vir a sua maior alegria, a sua maior vitória, e o Senhor vai se manifestar de uma forma grandiosa na sua vida. Amém? Talvez o seu testemunho também precise começar com um processo de dor, com um processo de perca, com um processo de renúncia. Seria o ideal aqui iniciar no ano em que eu me tornei um profeta, no ano em que o Senhor me honrou. Mas não, para pensar, como é que foi a sua história para chegar até aqui? De onde o Senhor já te tirou? Talvez você ainda não esteja chegado no lugar que você deseja estar, ou no lugar da promessa do Senhor para a sua vida, mas você já caminhou muito até aqui. A forma com que você chegou a este lugar e a forma com que você está hoje, você já percebe uma enorme diferença, e você já consegue perceber o quanto a mão do Senhor já foi poderosa sobre a sua vida. Você já tem uma história para contar. No ano em que aconteceu, no ano em que eu perdi, no local da minha dor. Mas hoje eu não vivo mais essa situação. Eu não estou mais neste lugar. O Senhor já me tirou de lá. Talvez você ainda não esteja chegado no seu destino, no destino do propósito do Senhor para a sua vida. Mas você não está mais no mesmo lugar. Amém? Grandes chamados. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: grandes chamados são marcados por grandes renúncias. Quanto maior a renúncia, maior o agir de Deus na sua vida. E não tem jeito. Todas as vezes que o Senhor quer nos levar a um novo nível, antes Ele nos prova. Todas as vezes que o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, Ele nos prova. E eu sou
prova disso. Antes de irmos a Manaus e recebermos essa unção, essa liberação, essa autoridade nova, eu vivi das minhas maiores lutas em relação à saúde. Peguei uma dengue que se tornou hemorrágica, e se eu não tivesse tido um atendimento por um anjo, eu disse que ela era a minha anja, uma médica que o Senhor colocou no nosso caminho para cuidar de mim em casa, com certeza eu teria ficado internado e teria sido um quadro muito mais sério ainda. Tive uma dengue hemorrágica que me deixou assim muito, muito, muito debilitada. E foi uma guerra, um processo que nós precisamos vencer, que eu precisei vencer para depois viver um novo nível do Senhor. Então, às vezes não tem explicação, você tenta entender, mas por que eu estou vivendo isso? Por que o Senhor está me colocando de novo nessa guerra? Por que mais uma batalha? Por que mais uma luta? Não tem explicação. As coisas do Senhor não precisam ser compreendidas por nós, mas no tempo certo Ele vai se revelar da melhor forma na sua vida. Quando chegar ao final, quando você for aprovado, o Senhor vai manifestar a glória dEle sobre você. Amém? E é engraçado que a gente sempre fala, né? Senhor, não mexe aqui não, né? Pode tocar em tudo, como Jó, pode tocar em tudo, mas nessa área não mexe não. E é exatamente ali que o Senhor vai. É exatamente ali naquele ponto. Na época que nós vivemos a nossa maior dor, que foi o nosso acidente, a tragédia que a gente viveu e que marcou o nosso ministério, abalou a nossa família, abalou a nossa estrutura, abalou os meus filhos. Os meus 2 filhos, um ficou com a perna quebrada, o outro com hemorragia abdominal, correndo risco de vida. Mas foi ali que o Senhor manifestou a glória dEle. Vocês conhecem os meus filhos, tem um no altar hoje tocando, o outro trabalhando para o Senhor. E nós sempre encontramos lá na frente respostas para aquilo que a gente passa. Nunca é por um acaso. Então eu quero te dizer, se você está vivendo esse processo de dor, de perca, se entregue ainda mais para o Senhor, se aprofunde ainda mais no Senhor, não solte a mão do Senhor, porque Ele não está soltando a sua. Ainda que você esteja vivendo dias de dores, Ele está lá te sustentando, Ele está lá te segurando, mas às vezes somos nós que na hora da dor soltamos a mão do Senhor para procurar chão. No Senhor nós não precisamos encontrar chão, porque Ele nos carrega no colo, amém? Mas a gente insiste em querer colocar chão, em querer resolver as coisas do nosso jeito. Deixa o Senhor fazer, descansa nos braços do Senhor e deixa que Ele peleja por você, amém? Talvez você tenha vindo buscar respostas aqui dentro e o Senhor já está falando com você. Aquilo que mexeu, aquilo que te desestruturou, aquilo que movimentou, aquilo que tirou o seu chão, aquilo que você perdeu, aquilo que foi desestabilizado. Porque quando Uzias morreu, quando aquele rei morreu, com certeza aquele governo foi desestabilizado, aquela cidade foi desestabilizada, aquele país foi desestabilizado. E o Senhor está te dizendo hoje, sou eu que estou mexendo. Acho que a pastora Esther falou, está bagunçado, está desorganizado, mas muitas vezes é o Senhor quem está nessa bagunça, é o Senhor quem está mexendo, é o Senhor quem está desorganizando para colocar tudo no lugar novamente. Essa semana nós começamos uma mini reforma nos nossos banheiros, mas antes de ficar bonito, precisa ficar feio. Está tudo quebrado, a gente só tem um banheiro para usar nos próximos dias na igreja, mas vai ficar bonito. Então, tudo aquilo que o Senhor está mexendo aí é por uma causa maior, é por um propósito maior. E Ele vai se manifestar sobre a sua vida. E eu acredito que não foi por um acaso que Deus deu esse tema para a bispa, para as pastoras, Aviva Júlio. O Senhor escolheu este mês para mudar a realidade desta igreja. O Senhor escolheu esse mês para se manifestar com avivamento na sua vida. Então, fica na brecha e deixa o Senhor fazer do jeito dele, da forma dele. Amém? No ano em que morreu o rei Uzias. Talvez na estação ou no tempo da sua dor, no tempo do choro, no tempo da dor, no tempo em que você perdeu sua segurança,
no tempo em que você perdeu a sua estabilidade, no tempo em que você se sentiu sozinho, no tempo em que aconteceram percas na sua vida, no tempo em que pessoas foram embora, no tempo em que não tinha ninguém para te abraçar, para te acolher, para te dar uma palavra. Nesse tempo, no tempo em que Isaías estava também, com certeza, vivendo uma situação de insegurança, ele viu o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Isaías, como é que você viu o Senhor? Em uma fase tão difícil, em dias de dores, em dia de percas, em dia de desestabilidade. Mas mesmo assim, são nesses dias em que o Senhor se revela a nós. Fala aí, na nossa intimidade aqui, qual é o dia que nós mais nos aproximamos do Senhor? Não é no dia que está tudo difícil? Claro que aqueles que são gratos, no dia que está tudo bem, também está na presença do Senhor. Mas é no dia da nossa necessidade, é no dia da angústia, que a gente dobra o nosso joelho, que a gente vai lá para o secreto. E é nesses dias que o Senhor mais se revela a nós. No dia de uma perca, o Senhor se revelou e se manifestou a Isaías. Isaías, mas como que você viu o Senhor? Você viu o Senhor nas nuvens? Você viu o Senhor nos céus? Como foi que você viu o Senhor? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E aí você faz uma ligação. O que havia se perdido em Judá? Quem havia morrido em Judá? Um rei. Onde um rei se senta? Onde um rei se senta? Então, o que foi perdido daquele lugar? O trono. O que foi perdido em Judá foi o trono. Isaías, como um profeta, uma voz profética daquele lugar, com certeza foi desestabilizado. Mas aí, naquele dia, naquele momento em que morreu o rei Uzias, em que tudo estava desestabilizado e que um trono estava sem o seu dono, ele olhou para o Senhor. E quando ele viu o Senhor assentado em um trono. E o que Deus estava dizendo para Isaías naquele momento? Eu não perdi o controle. Eu baguncei aí embaixo, mas aqui em cima continua tudo sob controle. Porque não é da forma que vocês pensam. Não é do jeito que vocês pensam que é. Aqui em cima está tudo sob controle. Eu não perdi o controle da sua vida. E o Senhor está dizendo para você hoje: eu não perdi o controle da situação que você está vivendo. Talvez tronos tenham sido tirados da sua vida. Talvez a segurança, o conforto tenha sido tirado da sua vida. Talvez esteja tudo bagunçado. Talvez você não consiga ver horizonte, não consiga ver saída. Mas olha para o alto. Levante os seus olhos e olhe para o alto. Você vai encontrar o Senhor na mesma posição. Às vezes a gente está na nossa agitação aqui embaixo, na nossa angústia, vivendo dias de angústias, e a gente pensa que o Senhor está da mesma forma. A gente fica aqui sem dormir, preocupado, e dá a impressão que o Senhor também está lá sem dormir, está lá preocupado para saber como é que ele vai resolver a sua causa. Não, lá já está tudo resolvido, lá já está tudo decretado. E nós, quem somos errados em nos preocuparmos, em querer saber como é que o Senhor vai resolver a nossa causa, quando o que nós precisamos é olhar para o alto e ver o Senhor assentado sobre o seu trono, te dizendo: está tudo sob controle. Eu não perdi o controle da sua vida. Eu continuo sendo Deus sobre você. E no momento certo, tudo vai entrar no lugar. É o que o Senhor está te dizendo hoje. Acalma o seu coração. Vai voltar tudo para o lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga: no final, vai dar tudo certo. Não importa qual o nível do problema que você está vivendo, o Senhor sempre esteve lá. Amém? Sempre esteve lá. Eu estou vendo também serafins. Eles estavam lá voando. Eles estavam por lá. E eles estavam cantando. Então, naquele momento,
Quando Isaías viu o Senhor, quando ele viveu uma perca, ele olhou para o Senhor, ele viu o Senhor, viu que o Senhor estava no controle da situação. Ele olhou também, viu os serafins naquele lugar e ele também ouviu. Então, o Senhor começou a aguçar os ouvidos e os olhos de Isaías. Ele começou a viver uma mudança ali naquele mesmo momento. As coisas começaram a acontecer. Quando ele abriu a visão profética dele, o Senhor começou a manifestar, começou a avivar, começou a ativar, começou a mexer em tudo que estava nele. E ele começou a ouvir: Santo, Santo, Santo. Ele começou a ouvir a voz dos anjos. Tem aqui alguém que pode cantar? Santo, 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 Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus, a partir de hoje, vai abrir a sua visão. Deus, a partir de hoje, vai aguçar os seus ouvidos. Deus, a partir de hoje, vai aguçar os seus sentidos, para que você consiga entender mais claro a voz profética do Senhor sobre a sua vida. Amém? Para isso que o Senhor trouxe o Aviva Júlio para esta igreja, para te trazer para mais perto de Deus. E Isaías ouvia ali um modelo perfeito de adoração. Ele ouvia anjos cantando continuamente: Santo, Santo, Santo. E eu fico imaginando, eu não tenho ouvidos de música. O Kleber tem, se alguém destona, se acontece alguma coisa ali que está fora dos ouvidos dele, os nossos músicos já ficam preocupados. Quando ele olha, ele já sabe o jeito que ele faz, quando alguém desafina, quando acontece alguma coisa. Eu não me preocupo com isso. Se tiver unção, para mim, vai fluir. Eu entro lá no meio também. Mas eu imagino, para vocês que entendem aí de música, como era afinado aquele coro, como era perfeito. Imagino que tinha as vozes, tudo perfeitinho ali, tudo certinho, tudo lindo. E ali não tinha ninguém adorando com preocupações. Não tinha alguém dizendo: hoje eu vou para a igreja, mas hoje eu não vou cantar porque meu dia foi de guerra, meu dia foi de luta. Hoje eu não vou cantar não, hoje eu não vou dançar, hoje eu vou fazer... Hoje eu vou subir lá, né? Tem que subir, a bispa mandou, eu estou na escala, eu vou subir lá de qualquer jeito. Hoje eu vou lá, vou cantar um santo só, não vou falar santo, 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 porque o meu dia hoje não foi muito bom. Hoje, talvez eu não estou muito na paz com o meu irmão, então vai ficar um pouco, né? Vou entregar só metade, não vou entregar tão completo. E eu imagino ali que Isaías ouviu a mais plena e a mais perfeita adoração. E isso mostra que perto do trono do Senhor nós conseguimos ver a perfeição dele. Quando a gente sai daquilo que é natural, porque eu sou pastora de igreja, nós não somos perfeitos, as coisas não são perfeitas, os bastidores não são perfeitos, porque a igreja é feita de pessoas. Então não é todo dia que a gente sobe aqui no altar e que está tudo bem. Não, eu só vou pregar hoje porque o meu dia foi 1000 maravilhas. Esses dias atrás alguém chegou, falou para nós: as coisas não estão indo muito bem, então eu vou entregar meu ministério, eu não estou muito bem comigo mesmo. Vou entregar, não estou num bom momento. Aí o Kleber até falou: então tá bom. Eu entendi, não está muito bem, então você está entregando seu ministério, mas aconteceu alguma coisa muito séria, tem um pecado. Não, é só uma fase mesmo, eu não tô muito afim. Aí ele falou: tá bom então. Então a partir de hoje eu não sou mais pastor, a partir de hoje eu vou entregar a igreja também, porque eu falo e vocês não respondem, eu falo lá no grupo e vocês não respondem, vocês chegam atrasados, vocês marcam e não vêm, vocês me deixam na mão, vocês me deixam sozinhos. Vou entregar também. Se é assim, se é fácil assim, né? Vamos entregar, porque as lutas estão aí, as dificuldades estão aí. Não tem ninguém que sente mais peso da responsabilidade ministerial
do que a pastora dessa igreja, do que a bispa dessa igreja. As coisas acontecem, mas quando nós subimos aqui é para fazer a melhor entrega, para entregar aquilo que a gente tem de melhor. A gente precisa deixar os nossos problemas lá fora e mandar ele embora. Não é deixar lá fora e pegar quando acabar o culto, não. E mandar ele embora e entrar aqui e entregar a melhor adoração. Santo, santo, santo. Comece a dizer aí, olha, vá pensando nos seus problemas, nas lutas que você chegou aqui, e vai dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e vai colocando, fique em pé, vamos ficar em pé. Isso, pode dar um toque aí, eu não sei cantar, mas vai dando aqui. Agora eu queria que você fizesse muito profético. Vá lembrando aí das guerras e das lutas que você enfrentou no seu dia hoje, na sua semana, tudo aquilo que está afligindo a sua alma hoje. Vá começando a cantar santo, 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 mas feche os seus olhos, entre aí na mesma dimensão que Isaías, tente imaginar aquilo que Isaías viu e comece a cantar santo, santo, santo. Comece a atrair a presença de Deus para você e comece a afastar os seus problemas de você. Atraia a glória de Deus e afaste de você aquilo que está causando incômodo, que está causando peso, que está causando a preocupação, que está causando aflição. Diga aí mais alto, ou você não tem problema, ou você não tem necessidade. De acordo com a sua necessidade, vai ser a sua busca agora. De acordo com o milagre que você precisa viver, precisa ser a intensidade da sua busca agora. Olhe para o gigante que você precisa enfrentar e comece a dizer, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 santo. Pode cantar, Esther. Pode erguer a sua voz. Eu sei que você pode mais. Eu sei que você pode mais. Olhe aí para os seus gigantes. Olhe aí para as suas lutas. Olhe para as suas guerras. Olhe para tudo aquilo que tem afrontado a sua vida. E diga, santo, santo é o Senhor. E os anjos clamam, santo, toda a criação. Você pode fazer melhor. Você pode tirar uma canção do fundo da sua alma. Santo, santo pra sempre. Que o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. E eu quero te dizer que quanto mais perto do trono você estiver, menor vão ficar as suas lutas, menor vão ficar os seus problemas, com menos intensidade. Você vai olhar as coisas e elas vão ficar menores, ainda que sejam problemas. Elas não vão mais te paralisar, elas não vão mais te bloquear, elas não vão mais te impedir de adorar, elas não vão mais te impedir de fazer a vontade de Deus. Você não vai mais parar, você não vai dizer, eu parei por quê? Eu saí por quê? Eu desanimei. Isso tudo é desculpa quando nós estamos longe da presença de Deus. Se nós estivermos pertinho do trono, nós só vamos cantar santo, santo, santo é o Senhor. E enquanto nós movemos a terra em favor dos céus, os céus vai reagir se movendo a favor da terra. Mas depende da nossa adoração, da nossa entrega. Quando as lutas chegam, quando os desafios aparecem, quando os obstáculos aparecem, ao invés de correr para o trono, para tornar os nossos problemas menores, a gente foge,
a gente vai para mais longe, para mais distante, e os gigantes vão nos afrontando, vão nos amedrontando, vão ficando cada vez maior. A nossa adoração move os céus. Não permita que o inimigo roube a sua adoração. Não permita que o inimigo roube a sua entrega. Que hoje você possa ouvir essa voz dos céus dizendo: Santo, Santo, Santo. Hoje, tudo aquilo que toma o lugar da adoração de Deus na sua vida vai perder o sentido. Porque todas as vezes que o gigante se apresentar na sua frente, você vai erguer as suas duas mãos para os céus, vai fechar os seus olhos, independente do seu problema, e vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Que você seja ativado hoje a voltar a orar, a voltar a jejuar, a voltar a adorar, a voltar a buscar, a voltar a se entregar, porque é na adoração que você vence as suas guerras, é perto do Senhor que você vence as suas guerras. Amém? Aplauda o Senhor. Pode sentar, pode ficar aqui que eu já só tem mais uma parte, eu já estou terminando. E naquele momento em que Isaías contemplou toda aquela adoração, eu tenho certeza que o Senhor foi trabalhando dentro dele. Aquela adoração que ele estava ouvindo, aquela visão que ele estava tendo, foi inundando a vida dele, a ponto dele dizer: ai de mim, diante de tanta glória, quem sou eu? Ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. A adoração mexeu o coração daquele homem. Ele logo percebeu que tinha algo dentro dele, estava faltando alguma coisa precisava ser colocada no lugar. Ele não estava sintonizado com aquela adoração que ele estava ouvindo, ele não estava sintonizado com aquela visão do trono que ele estava vendo. E ele disse: os meus olhos viram o rei. Ai de mim, eu não estou preparado para ver o rei. Os meus olhos não estão preparados para ver o rei. Só que a palavra diz, a minha versão diz: logo um serafim, o Senhor não esperou muito. Assim que ele se arrependeu, assim que ele reconheceu, assim que ele entendeu a necessidade da mudança, ai de mim, logo um serafim correu, foi até o altar, pegou uma brasa e chegou para tocar. O que ele disse para o Senhor? O que estava errado na vida dele? Ai de mim, de lábios impuros. Ele expressou aquilo que faltava ser colocado em ordem na vida dele. E aquele anjo logo, rapidamente saiu e foi buscar a brasa. E trouxe a brasa e tocou o quê? Os lábios. Tocou exatamente aquilo que ele tinha dito. É aí que eu preciso de mudança. É esse o problema que eu preciso resolver na minha vida. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Então o anjo logo correu. O Senhor reconheceu o coração quebrantado daquele homem e mandou logo que o anjo fosse, recolhesse a brasa e tocasse para colocar em ordem aquilo que precisava ser colocado na vida de Isaías. O Senhor tem poder para aperfeiçoar aquilo que precisa ser aperfeiçoado na sua vida.
E eu quero te dizer que quando você se aproxima do trono, quando você enxerga o trono, quando você sente o trono, quando você ouve o que o Senhor tem para falar com você, aquilo que te condena, aquilo que te culpa, aquilo que te traz peso, logo é colocado em ordem pelo Senhor. Sabe por que nós não vivemos mudança? Porque nós não decidimos pela mudança. Tem gente que está um tempão, eu estou afastado do altar porque eu estou em pecado, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto. Assim que Isaías reconheceu, apressadamente, o Senhor foi resolver o problema dele. No momento em que você reconhecer, ai de mim, essa é a minha necessidade, essa é a minha fragilidade, é isso que me condena, apressadamente o Senhor vai ao seu encontro resolver o seu problema. Não é amanhã, não é de madrugada quando você chegar em casa, não é no dia de amanhã, não é a semana que vem, é logo, apressadamente, antes de você sair deste culto, o Senhor vai se manifestar ao seu favor. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua fragilidade? O que o Senhor precisa tocar hoje na sua vida? Ele já enviou anjos neste lugar, Ele já deu ordem aos anjos ao seu respeito. Basta que você se apresente a Ele e diga: ai de mim, Senhor, esta é a minha fragilidade, esta é a minha necessidade. E onde é que aquele anjo foi buscar a brasa? Onde? Está no altar. Está no altar. Está no altar. A sua cura está no altar. A solução do seu problema está no altar. Tudo aquilo que você precisa está no altar. O que está te faltando na sua vida está no altar. Sabe o que precisa? Você correr para o altar. Você correr para o altar. Daqui sai vida, daqui sai unção, daqui sai palavra fresca, daqui sai tudo aquilo que você precisa. Nós tivemos uma aula na escola apostólica que mexeu muito comigo. Foi uma das remas mais poderosas que eu recebi naquele lugar. Os pastores estão se cansando, bispa, entrando em exaustão, porque toda semana eles se preparam, eles lutam, eles oram, eles jejuam. Vem o ministério de louvor, vem dança e vem toda a logística da igreja, mas representado pelos pastores, para entregar o melhor culto, para entregar a melhor palavra, para entregar um alimento sólido. E eu sei que essa igreja tem palavra, nessa igreja você tem um alimento sólido. Mas o que está acontecendo é que na vida da igreja existe um ralo, que tudo que o altar libera, você recebe aqui, você toma posse. Quando chega segunda-feira, uma parte já foi embora. Na terça, outra parte já foi embora. No culto de quarta, quando tem culto aqui? Sexta-feira, tudo aquilo que você recebeu no domingo, você já esqueceu, já foi embora. E aí está de novo aqui a bispa, os pastores, o louvor, todo mundo preparado para entregar de novo. E aí você recebe de novo, entra no mover de novo, sapatia, chora, ora, sente. Quando chega na segunda, você abre o ralo e vai tudo embora de novo. E a igreja da atualidade tem vivido isso. Não fecha o ralo, está indo tudo embora. A área que está debilitada dentro de você não permite que você seja cheio, que você seja alimentado. Eu nem vou falar daqui, como dizem, né? Eu vou falar lá de Barueri. Se a gente perguntar na sexta, a palavra que foi liberada no domingo, a maioria nem lembra. Talvez ele tenha chorado, talvez ele tenha ido para o altar, talvez ele tenha se emocionado, mas já foi tudo embora, já perdeu tudo. E aí os pastores ficam ali, lutando, se desgastando para entregar. Já aconteceu isso comigo. Eu liberei uma palavra tão forte no altar, palavra de mudança de vida. Fui eu mesmo quem ministrei. Não foi um recado, mas eu tinha certeza que aquela palavra tinha falado com uma certa pessoa. E quando eu desci do altar e fui lá na porta, a pessoa falou: entreguei os pontos.
para mim não dá mais. Eu falei, oi? Você não ouviu a palavra não? Não, então, mas para mim não dá mais. Como assim? O que nós estamos fazendo com aquilo, o alimento que o Senhor tem nos entregado? O que nós temos feito com aquilo que desce do altar? O que nós temos feito com tudo aquilo que sai do altar? Está tudo no altar. O anjo não correu em outro lugar para buscar, ele foi no altar, já estava lá, está disponível para você. A brasa está disponível do altar. Aquilo que vai curar a sua vida, que vai restaurar a sua vida, que vai libertar a sua vida, seus familiares. A resposta para as suas necessidades está no altar. É só pegar, está disponível. Mas a gente endurece o coração. Ou a gente pega um pedacinho, vai embora e deixa esvair na semana. Está no altar. Se aproxime do altar. O trono está no altar. O Senhor está no altar. Está tudo aqui disponível. Se aproxime do altar. Se aproxime do trono. Reconheça. Diga, ai de mim. E você vai encontrar a resposta para tudo aquilo que você veio buscar. Deus hoje está liberando. Neste lugar, neste Aviva Júlio, brasas no altar. Existem brasas aqui neste altar, liberadas para a sua vida, para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para resolver aquilo que precisa ser resolvido, primeiramente no seu interior. Porque quando o nosso interior não está tratado, quando o nosso espírito não está alinhado, nós criamos problema físico, nós criamos. A maioria dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, ouvindo nitidamente a voz de Deus, olhando para Ele, nós não faremos aquilo que não é da vontade dEle. E obviamente não teremos consequência dos nossos atos. Então hoje o Senhor está te convidando, se aproxime do altar, se aproxime da voz de Deus. Hoje o Senhor tem brasa para esse louvor, hoje o Senhor tem brasa nova para dança, hoje o Senhor tem brasa para os obreiros, para a intercessão, hoje o Senhor tem brasa nova para os pastores, hoje o Senhor quer trazer um avivamento para esta igreja. Só precisa que alguém esteja disposto a viver o chamado do Senhor. O Aviva Júlio só está começando. E aquilo que você decidir viver hoje vai trazer respostas para você durante todo esse mês. Deus vai dar estratégias para que esta igreja seja avivada, não só no começo, ou só no meio, bispa, dos anos, ou só no final do ano, mas o Senhor vai dar estratégias através dessas brasas, para que vocês vivam um contínuo avivamento neste lugar. Que o Senhor toque em lábios aqui e que você possa profetizar aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, entregar aquilo que o Senhor tem para entregar através da sua vida. E aquele anjo tocou nos lábios de Isaías e a iniquidade e o pecado daquele homem foi tirado. O pecado de Isaías foi perdoado. Quando vem do altar, não tem nada pela metade. Quando vem do altar do Senhor é completo. Quando vem do altar é para te curar. Quando vem do altar é para te libertar. A brasa viva do Senhor está no altar. É tudo está na decisão. Aquele homem estava de frente para um anjo, para um serafim que ele não conhecia. Imagino que ele tenha se assustado com a visão que ele estava tendo. E aquele anjo diante dele, com uma brasa na mão. Você já me conhece? Eu não sou nenhuma figura que te assusto. Mas se eu chegar perto de você agora, com uma brasa viva, acesa, e for em direção aos seus lábios, você vai ter medo, você vai se assustar. E aquele homem não imaginava o que aconteceria. Ia ferir os lábios dele, ia ferir a língua dele. Ele poderia profetizar ou ele não falaria mais. Você já parou para pensar nisso? A insegurança que Isaías estava, porque o Senhor poderia
puni-lo naquele momento, ele disse: ai de mim que sou um homem de lábios impuros. E aí chega o anjo e toca na língua dele e cancela a língua dele, a fala dele. Mas ele se colocou ali, ó, na brecha. Ele se colocou na dispensação, ele ficou com medo. O novo assusta. Ele ficou com certeza inseguro. Mas ele disse: eis-me aqui, Senhor. E depois que ele foi curado, depois que ele foi restaurado, o Senhor ativou ainda mais os ouvidos dele. E aí ele não só ouviu a voz dos anjos, mas ele pôde ouvir a voz do próprio Deus que dizia: ei, 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 a quem eu enviarei? Eu preciso de alguém que fale para esse povo de impúrios lábios. A quem enviarei? O Senhor, ele se arrependeu, ele se aproximou do altar, ele deixou com que o Senhor tocasse nas feridas dele, restaurasse os lábios dele, a voz profética dele. E naquele momento os ouvidos dele foram abertos para ouvir a voz do próprio Deus dizendo para ele: a quem enviarei? E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eu já estou restaurado, os meus lábios já estão puros, eu já estou pronto e agora eu vou voltar lá no povo de impuros lábios onde eu habito, e eu vou levar a palavra do Senhor. E o que o Senhor tem para a sua vida hoje nesse Aviva Júlio é exatamente isso. Ele quer te restaurar, ele quer te transformar, ele quer colocar tudo no lugar para que ele pergunte para você: a quem enviarei? E você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, me restaura, me prepara, me molda, perdoe os meus pecados e me envia para levar a tua palavra. Que essa chama do Aviva Júlio não fique entre quatro paredes, mas que você seja avivado e ativado para sair dessas portas e levar o avivamento para pessoas que estão lá fora, precisando viver esse novo tempo, assim como você. Fique de pé. Hoje está dentro de você, hoje está na sua mão uma decisão. Hoje é você quem vai decidir se você quer se aproximar do altar do Senhor ou se você quer ficar aí apenas como um espectador. Eu tenho uma cobertura, tem alguém que me cobre, eu tenho uma bispa, eu tenho pastores que oram por mim, que intercedem por mim, que me aconselham se eu precisar, que oram diante de uma necessidade. Tá bom assim. Ou se você quer ter uma experiência de estar perto do trono de Deus. E aqui está a brasa, aqui está o óleo e a água. Nós vamos colocar um louvor, e que esse louvor possa penetrar nos seus sentimentos, nas suas emoções, na sua razão, na sua alma, no seu espírito, e que você mesmo possa sondar o seu coração, entender o que há de errado, entender o que precisa ser ajustado, quais são as suas fragilidades, as suas debilidades e as suas necessidades. E quando você estiver pronto, venha ao altar, toque nessa água com óleo de unção. Ela está representando uma brasa. E fique aqui na frente, vai tocando e ficando por aqui, toca e fica por aqui. E depois todos nós juntos vamos colocar essa brasa, né? Representando essa brasa nos nossos lábios. E o Senhor vai nos transformar para viver uma novidade de vida e um novo tempo do Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ouça essa canção. E quando você se sentir pronto e decidido a dar um passo de estar mais perto do trono do Senhor, venha até aqui. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu
pode tocar e procurar um cantinho aqui no altar e ter o seu momento de entrega com o Senhor. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento. Lágrimas vazias, sem avivamento. É hora de você se despir diante da presença do Senhor. Mostre a sua alma para Ele. Mostre as suas inseguranças para Ele. Mostre a sua fragilidade para Ele. Agora você não precisa de um louvor de momento. Agora você não precisa disfarçar. Ele quer ver a sua alma. Ele quer ver a sinceridade do seu coração. As mais brilhantes se Agora você não precisa fazer bonito. Você só precisa ser sincero. Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Diga, Senhor, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Vai confessando pro Senhor as suas fragilidades. Vá se despindo diante dEle. Deixa Ele enxergar a sua alma. Lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em Ele nós? quer conhecer a verdade do Pois de seu que coração. vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Por quem você não tem alegrado o coração do Senhor? Por quem tem te afastado do altar dEle? Por quem tem te afastado da presença dEle? E não precisa ser só pecado. As suas ações do dia a dia, a sua falta de intimidade com Ele pode estar te afastando dEle. A sua distância do altar pode estar te afastando dEle. Converse com o seu Pai agora. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, e não se apagará. A brasa está aqui.
você tiver fé, se você estiver agora, porque eu acredito que para que Isaías tivesse aquela visão, ele estava muito conectado com Deus. Ele estava com a sua alma e o seu espírito muito entregue ao Senhor. E eu quero pedir para que nesse momento você feche os seus olhos e você se conecte de verdade com o seu Pai. Comece a dizer para Ele: ai de mim, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha história, Senhor, muda o meu estado. Eu quero ser diferente, eu quero te ver, eu quero ser transformado pela sua presença. Comece a clamar ao Senhor agora, chame a atenção dEle para você, chame a atenção dEle ao ponto de que Ele abra a sua visão e abra os céus para que você possa enxergar o Senhor agora. Glória a Deus. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins logo voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. E a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e expiado foi o seu pecado. Toque agora nos seus lábios, toque nos seus lábios, toque nos seus lábios e comece a falar em línguas. Comece agora a falar em línguas. Comece a manifestar a glória do Senhor sobre a sua vida. O Senhor está te tocando, o Senhor está te restaurando, o Senhor até está que te do transformando alto neste lugar. sejas revestido de Seja poder. tocado pela glória do Senhor. Eu mandarei o Consolador. Oh, o Senhor está te tocando. E quando vier, Ele dará graça e temor. O Senhor está transformando. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Comece a falar em línguas. Comece a falar em línguas agora. Seja ativado pelo Senhor. Seja ativado pelo Senhor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo. Dê lugar para o Senhor manifestar a glória dele na sua vida. Dê lugar para o Senhor manifestar a glória dele. Dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar. Oh, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, e acende a chama, sopra o teu vento. o fogo está transformando, o fogo está consumindo o pecado, consumindo a inércia, consumindo a frieza espiritual. Reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Os seus lábios já foram purificados, e agora comece a profetizar,
Comece a profetizar. Comece a profetizar, Isaías. A voz profética do Senhor está sobre a sua vida. Oh, comece a profetizar. Comece a liberar. Comece a liberar o que você precisa para a sua vida, o que você precisa para a sua casa, o que você precisa para os seus familiares. Erga a sua voz profética. O ambiente profético do Senhor está liberado sobre este lugar. E tudo aquilo que a sua boca profetizar terá vida, terá vida, terá vida. Então comece a profetizar o novo. Comece a profetizar o novo. Profetiza. Levanta as suas mãos na direção da sua casa agora. Levante as suas mãos na direção da sua casa e comece a profetizar. Qual é a mudança que você precisa dentro do seu lar? Comece a profetizar, porque se você não abrir a sua boca profética, nem que as pedras clamem, mas a glória do Senhor de alguma forma vai se manifestar. Sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Amém. Repita comigo. Levante as suas duas mãos para o alto e diga: Senhor, mais forte, muito mais forte, com voz de profeta que acabou de ser ativado. Diga: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para mudar e para transformar toda uma geração para a glória do teu nome. Se você toma posse dessa palavra, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus aí? Aleluia! Eu estava ali levitando na presença do Senhor. Eu disse assim: Deus, me faz eu sentir algo diferente. E eu pude assim, eu não escutava mais ninguém falar. Eu estava como se eu estivesse levitando. Que sensação gostosa. Não ouvia mais ninguém. E é isso que Deus vai fazer com você, se você se colocar na presença dEle, sem ansiedade. E deixa, Senhor, faça. Acende a luz, irmão Márcio. Faça, Senhor. Faça e o Senhor fará na sua vida. Deus tem algo grande que fazer na sua casa e na minha casa, querido. Mas o Senhor não vai usar os da casa, o Senhor vai nos usar para a casa. E grandes coisas o Senhor fará. Que palavra, já no começo do Aviva. Tira de mim, Senhor, as coisas impuras, seja o lábio, seja o pensamento, seja qual for, Senhor, o que há de impuro em mim. Isaías detectou logo o que ele tinha de impuro. Ele disse: os meus lábios. E nessa noite você pode detectar o que de impuro na sua vida. Guarde bem essa palavra de hoje. Isaías detectou os meus lábios. E o Senhor te trouxe aqui para você detectar o que há de impuro na sua vida. Que não permita que você sinta a glória dele dentro de você. Não dê desculpas para a sua impureza. Não dê desculpas para aquilo que você está trazendo de impuro para o seu namoro, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual. Não dê desculpas.
Porque senão você não vai avistar o Senhor no trono. Você precisa avistar o Senhor no trono. Então que você venha sentir essa unção poderosa. E é sempre assim, irmãos, quando algo grande está para acontecer, o Senhor primeiro conserta o altar, para depois vir fogo. Então hoje, no primeiro dia, o Senhor consertou o altar, daqueles que quiseram ser consertados. Porque o Senhor não te obriga você a consertar o altar. Então se você consertou o altar hoje, amanhã você está pronto para que esse altar pegue fogo. Você entendeu? O Senhor te perguntou o que é que você tem de impuro. O que é que você tem de impuro? Para que Ele vá lá e toque, como fez com Isaías. Ele tocou. Quando Isaías confessou, o anjo foi lá e tocou. Que palavra. O anjo foi lá e tocou, mas primeiro ele falou: eu sou um homem de impuros lábios. O anjo foi lá e tocou. Pastora, ninguém me tocou, mas você confessou? Você confessou? Hoje o Senhor está consertando o altar, para amanhã descer fogo no altar. E amanhã vai descer fogo no altar. E amanhã vai descer fogo no altar. Quando a apóstola falou: diga santo, santo. Lembra que você passou? Nós estamos, essa igreja ela não sabia, mas nós estamos saindo de um luto. Hoje eu estava aqui no culto e disse assim: Senhor, hoje nós não vamos orar pela irmã Denise mais. Foi o que eu pensei no culto. Quantos desde mais de um ano a gente orando. E quando eu estava ali eu disse: nós vamos orar por quem hoje? Porque todo culto nós orávamos pela irmã Denise. E quarta-feira aconteceu algo assim. Terça-feira, rapidinho vou contar, se você não estava na live da igreja, vou contar. Essa irmã, uma irmã que vinha sofrendo com câncer, e nós orando. E terça-feira, muito tempo eu não fazia live, muito tempo. Eu não gosto muito de fazer. Só que terça-feira o Senhor falou para mim: faz a live, faz uma live. E eu, aí mandei nos grupos: olha, 8:30 da noite eu vou fazer uma live. E eu desci para fazer a live 8:30. E aí quando foi 10:50, eu falei assim: mas por que eu marquei tão tarde também, viu? Porque eu sou velha, eu durmo cedo, irmãos. É uma benção. Deito eu durmo. Aí eu falei assim: mas por que eu marquei tão tarde essa live? Podia ter feito agora 8 horas. Quando deu 8:20, eu recebo a irmã Reinalda me dá tudo que estava acontecendo naquele hospital. E a irmã Denise lá. 8:30 nós começamos a live de oração pela vida dela. Eu ministrei na live. Quando deu certinho 9 horas, nós nos colocamos e eu disse assim: Senhor, que a tua filha descanse. E foi nesse exato momento que o Senhor recolheu a irmã Denise e ela descansou no Senhor. Então, como Isaías vinha de um luto, irmão, vai ter mistério aqui amanhã, hein? Presta atenção, Isaías estava vindo de um luto. Essa igreja está vindo de um luto. Quarta-feira nós sepultamos a nossa irmã. Quando ela começou a ministrar, eu disse: Senhor, hoje nós não temos mais como, não temos para quem orar hoje. Porque o Senhor recolheu a pessoa que nós, todos os cultos, nós orávamos. Isaías, presta atenção, Isaías estava vindo de um luto. Essa igreja começou a viva, saindo de um luto. Quanto tempo dura um luto? 7, 30. Em Israel, 30 dias.
Quando fazia 30 dias que Moisés havia morrido, o Senhor falou: para de chorar agora. Atravesse agora o Jordão. Toma, vai. Nós estamos saindo de um luto. Grandes coisas Deus vai fazer aqui. Amém? A pastora não sabia, a pastora foi profética hoje. Eu estou saindo de um luto desde o domingo. Domingo terminou um culto, estava na casa do Pedro. De repente me deu uma angústia no meu coração. Eu falei tchau, 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 tchau. Aproveitei uma situação lá e me mandei. Quando eu cheguei no farol, que eu abri meu celular, um luto. Luto de uma pessoa que meus filhos sempre chamaram de vó. A minha netinha que nasceu hoje tem esse nome porque é por causa dela. Eu perdi uma pessoa que eu considerava como mãe, Maria Helena. No domingo eu saí correndo para o cemitério. Domingo agora. Saí correndo para o cemitério. E eu vivi esse luto. Domingo eu chorei muito. Segunda-feira eu chorei muito porque era uma pessoa que eu amava. E deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que eu chorei, irmãos? De remorso. Por que remorso? Porque às vezes nós amamos, gostamos tanto de pessoas. E eu não sei se eu chamo de bendito, se eu chamo de maldito no WhatsApp, nos afasta das pessoas. Porque a gente acha que só porque fala no WhatsApp, falou. E eu senti um remorso tão grande, porque eu poderia tanto ter ido na casa dela, tomado café com ela, abraçado ela. Nós tínhamos essa ligação e eu simplesmente me contentava no celular. E me deu um remorso. E disse: por que eu não abracei mais? Por que eu não fui mais? E domingo eu saio desse luto, segunda. Terça-feira nós entramos no outro luto. Eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo? Chega, essa semana chega, eu não aguento mais fazer culto fúnebre, fiz 2. Quando chega hoje, a pastora vem e prega do luto. Mas eu senti algo diferente. Não é que vai morrer mais ninguém, é que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Nossa igreja está saindo de um luto. Essa foi a revelação profética que eu tive. Nós estamos saindo de um luto. E qual foi a mensagem que Isaías pregou? Sobre o Messias. Sobre o Messias. Sobre Jesus. E essa é a mensagem que nós vamos pregar sobre Jesus. Sobre o Messias. Ativa tua visão profética. E você já entendeu a mensagem. Grandes coisas Deus fará. Se coloque em pé em nome de Jesus. Amém? Estamos saindo de um luto para viver o melhor de Deus. Você pegou essa água, coloca sobre a tua boca e diga: Senhor, queima as impurezas da minha vida. E que os meus lábios, a partir de hoje, sejam lábios proféticos. Lábios proféticos. Lábios proféticos. Em nome de Jesus. Amém? Você recebeu lábios proféticos hoje. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E amanhã, irmãos, vamos tentar chegar no máximo 7h30. Vamos começar o culto amanhã. Grupo de louvor, ministro de louvor, quem estiver na igreja, começa 7h30 o culto. Amém? Vamos começar 7h30 o culto amanhã. Em nome de Jesus. Amém? E você venha cedo. Porque está aqui quem é crente por causa do frio. Amém? Tomara que amanhã faça frio dobrado para me ver se tu é crente. Em nome de Jesus. Apóstola, muito obrigada, apóstolo. Os irmãos, conte sempre conosco quando precisarem. Sempre estamos de prontidão para estar com vocês quando precisarem. Amém? Cobre o quê? Fui no aniversário. Pronto.
Ano que vem, né? Tem outro? Ano que vem tem outro. Vai estar aqui em Submerso também? Lá eles me chamam mais nunca. Eu fui lá para bater na igreja do povo. A mídia, você viu o que a sua mídia fez comigo? Não vou. Não vou, não vou, não vou, não vou. Seu pessoal acabou comigo. Coisa horrorosa fizeram comigo naquele culto. Eu pregando e eu fiz assim, e falaram, o L aí, que é isso? Está amarrado, irmã? Eu faço um D, não faço L. Amém? Vamos orar pelo nosso presidente, amém? A Bíblia só mandou a gente orar por ele. Ore pelo presidente, fala dele na hora. Jeová pegar ele, amém? Para ele aceitar Jesus, se converter. Para a irmã Janja vinha cirandar na presença do Eterno. Amém? Vamos orar por esse povo, em nome de Jesus, amém? Mas olha, a mídia de vocês está no meu... Aliás, mídia, mídia, procure aí, pague na mesma moeda à altura. Pague na mesma moeda à altura, viu? Intimidade é uma porcaria, viu? Amém? Levante as tuas mãos. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por essa palavra profética de hoje. Obrigada porque eu sei que tem mais, Senhor. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais, Senhor. E nós estamos saindo de um luto, Senhor, para entrarmos no Santo dos Santos, ó Pai. Grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor já está fazendo, ó Pai. Para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Nenhum perigo, nada na estrada, Senhor. Venha, Senhor, tirar a nossa paz em nome de Jesus. E que possamos ter boca profética, Senhor, e convidar os irmãos que não vieram hoje para estar aqui amanhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.